Quem aqui teria pulado do barco já? Quem aqui teria dito aquelas frases do tipo assim: bom, já vi que não é de Deus. Se eu fui até ali e não deu certo, não é de Deus. Meu carro furou o pneu, não é de Deus. Estava indo para evangelizar uma pessoa. Cheguei no posto de gasolina, estava sem o cartão, não é de Deus. Ele pode passar a noite aqui falando, dando desculpinha. É longe ou não é de Deus? Gênesis 12, lá no comecinho fala assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós somos abençoados, porque da semente ali de Abraão tivemos Jesus. Maravilhoso tudo isso. E além disso tem um adendo a fazermos, gente. É só um detalhezinho. Vocês viram que o texto fala assim, né? Quem é o fruto de Abraão? É Israel, né? E a palavra fala que nós precisamos abençoá-los para sermos abençoados. Vocês leram aí? Então, isso é importante, gente. Eu estou falando isso aí como nação também. A gente está passando um momento muito difícil do Brasil, onde o Brasil está cortando relações com Israel. E isso não é bom espiritualmente para o Brasil. Então, assim, nós como igreja, nós precisamos orar por isso, né? E orar pela misericórdia de Deus pelas nossas vidas, amém? Isso é importante, tá? Só um adendo aqui. Aqui está contando, o texto está falando sobre a história, um pouquinho da história do nosso patriarca Abraão, né? Ele foi aquele que foi escolhido por Deus, aquele homem escolhido para que ele desse início a esse povo, ao povo de Israel, né? Esse povo hebreu. Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, tá bom? Vocês conhecem essa história, a gente não vai passar por ali não, tá? Eu estava pensando nisso porque, com relação a abençoar e amaldiçoar, porque quando você vai dar uma olhadinha no mundo, quem são as nações que abençoam Israel, financeiramente inclusive? Eles não têm aquele domo de aço lá? Quem que paga aquela conta? Os Estados Unidos. Aquela conta é paga pelos americanos. Os americanos são prósperos? É uma nação abençoada? A Europa, até pelo menos poucos anos atrás, também apoiava Israel. Lugares abençoados, né? Olha o povo que amaldiçoa Israel como são. Como são aquelas nações ali do Oriente Médio? Em Israel eles têm fartura, eles têm flores, eles têm frutas, eles têm tudo isso. Olha o panorama geral ao redor de Israel. As nações que amaldiçoam Israel. Como que eles são? Abençoados ou amaldiçoados? A palavra de Deus se cumpre. Tá? Não. Aí todo mundo olha e fala assim, gente, não é política, é Bíblia, tá? É Bíblia isso aqui. Mas amém. O nosso tema hoje é direção e decisão. Amém? Vamos repetir? Direção e decisão. É isso aí. Direção. Deus chega para Abraão e dá uma direção para ele. Sai de onde você está e eu te farei uma grande nação. Teu nome vai ser levantado, você vai ser abençoado e você também vai abençoar muito. E deu toda essa direção e ele acreditou. Porque quem estava falando com ele é o autor da vida, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém? Ele ouviu aquilo e acreditou. Deus já falou com você? Deus já te colocou promessas? Deus já te deu direção? Você acreditou? Vamos lá. Abraão acreditou. Gênesis 12:4 fala assim, seguindo, né? Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Amém? Deus deu uma direção. E o que fez Abraão? Tomou uma decisão. Eu vou. Eu fiz a pausa dramática, porque quando você para pensar, quantas vezes nós deixamos de fazer algo que Deus nos pediu?
Abraão não só decidiu, mas ele literalmente ele foi com tudo. Continuando o texto, aqui o texto fala assim, ó. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de... Não, versículo 5. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Abraão, ele não guardou um plano B. Ele não olhou e falou assim, e se der errado, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a família aqui e vou sozinho. Não, vou fazer o seguinte, eu vou deixar umas ovelhinhas aqui, porque se der problema no caminho, eu volto. Sabe o que ele fez? Ele não guardou o plano B, ele simplesmente foi. Ele pegou tudo e falou, se Deus está pedindo para eu ir, eu vou. Sabe, quando nós temos um pé atrás com as coisas de Deus, Deus fala assim, olha, vai ali, ó. Vai naquela direção ali, eu estou te dando uma direção, vai. Se você coloca um pé atrás, sabe qual é o nome disso? Começa com incredu e termina com lidade. Quem sabe o que é? Turma é fera, salva de palmas para Jesus. Ó, palma de palmas, pode dar salva de palmas. Essa japinha é fogo, japinha é fogo. Gente, eu estou com várias frases hoje aqui, tá? A direção cabe a Deus, mas a direção cabe a nós. Só para ver se você estava esperto, só para ver. A direção cabe a Deus, é que eu errei aqui. E a decisão cabe a nós. Alguém aqui precisa decidir hoje. Alguém aqui precisa tomar decisões sérias com Deus. Alguém aqui precisa falar assim, Senhor, eu vou parar de brincar. Eu não sei quem é, mas eu acho que não é pouca gente não. E essa palavra vale para mim também. Fizemos uma reunião de liderança ali em cima. E eu falei, tudo que eu estou falando aqui, vale para mim. Com Deus não se brinca. Deus, ele é sério. É um privilégio servir a Deus. Gente, é um privilégio estar aqui. É um privilégio, é maravilhoso estar aqui, porque nós sabemos em quem nós cremos. E o nosso Deus vive. Quem estava precisando de trabalho? Eu não sei quem estava precisando de trabalho aqui, mas aplica fé nisso. Talvez Deus queira uma decisão tua. Sabe, quando a gente tem uma vida com reservas com Deus, fala, Senhor, eu vou até aqui, daqui eu não vou passar. Eu vou até aqui, daqui eu não sigo. É muro, gente. Vocês conhecem a história do muro? Da pessoa que fica em cima do muro? O muro é do capeta. Com Deus é com os dois pés, amém? Aí você fala para mim assim, pastor, mas você não sabe como é que está a minha vida, está tão difícil. Então Abraão tinha 75 anos. E Deus falou assim, você vai ser o pai de nações. Gênesis 12:5 fala assim, não, 12:5 eu já falei. Quando você vê Deus chamando Abraão, eu falo, peraí, como é que estava a vida de Abraão quando Deus foi chamá-lo? Ele estava mal? Ele estava com problemas financeiros? Ele estava com dificuldade? Não, Abraão estava super bem. Ele estava lá com a sua família, com a parentela dele, ele estava casado, ele tinha os bichinhos dele, ele tinha os servos dele, o texto fala tudo isso, tanto que acompanharam ele. Não fala isso? Você iria? Se Deus pedisse para você mudar a tua vida, se estiver tudo bem na tua vida, se não tiver, imagina. Se estiver tudo ok, se Deus falasse assim, você vai mudar totalmente a sua vida, você mudaria? Se você soubesse que realmente foi Deus que está falando. Porque Abraão ouviu a Deus. E eu fico pensando, quem conhece a história dele, e conhece o final da história de Abraão, sabe que ele fez uma boa decisão, né? Porque sempre que nós ouvimos a Deus, por mais maluco que pareça, por mais estranho que pareça, o que Deus está falando para nós, você pode ter certeza, é bênção. É bênção.
Sabe, a situação de conforto, inclusive onde ele estava, e Deus falou assim: saia do meio de tua parentela, onde ele estava ali no conforto, estava tudo bem. Tem algo que é importante, olha, o conforto pode selar o fim do seu crescimento. O conforto, ele nos trava. O conforto nos deixa ali, tá bom assim, não mexe com isso. E Deus tem muito mais para você. Sabe, eu acho que quando Deus olha, muitas vezes a gente se sente confortável. Tá tudo bem, tá tudo legal. Eu acho que quando Deus olha lá de cima e fala assim: meu Deus, se eu pudesse mostrar para Ele onde eu quero colocar esse homem, onde eu quero colocar essa mulher, o que eu quero fazer, que vida você vai ter. Mas nem sempre Deus ele te dá esse caminho, nem sempre Ele vai te falar o que vai fazer, mas Ele pode te mandar sair. Sabe, uma reflexão boa é: você já fez tudo o que tinha que fazer para Deus? Alguém aqui consegue chegar e falar assim: Senhor, já fiz minha parte. É só para reflexão essa, tá? Efésios 4, 11 e 13 fala assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Levante a mão aqui todos que estão na estatura de Cristo aqui, aleluia. Ué, ninguém? Nem você, Salomão? Todo mundo aqui está respirando? Todo mundo vivo? Então vamos continuar até a estatura de Cristo. E não só até a estatura de Cristo, que o texto fala assim, para que todos alcancemos. Porque você vai ser usado para quê? Para edificar a igreja de Cristo. Não somos só nós, é a igreja de Cristo. Amém? Vocês têm ideia da missão? Do tamanho da missão, do peso da missão, da maravilha que é essa missão, que Deus tem para mim e para você? Sabe, anota aí: Abraão deixou o conforto de Harã, mas encontrou o propósito em Canaã. Sabe, dentro do nosso conforto, nesse lugar que nós estamos confortáveis muitas vezes, achando que está tudo bem, nesse lugar aqui não cabe o que Deus tem para nós. O que Deus tem para nós é em outro lugar. E eu não estou falando só de lugar físico, eu estou falando que muitas vezes a gente está lidando com o nosso life group, na nossa casa, na nossa igreja, e nós estamos assim, no raso, achando que está bom. Só que não está bom. Deus quer que cada um aqui mergulhe mais profundamente nele, na obra dele, nas coisas dele. Sabe, o desejo pelo conforto, ele é bom. Eu não vou dizer que eu não gosto, eu gosto do conforto. Eu acho gostoso isso. Mas ele não pode ser maior do que o nosso desejo de alcançar o propósito de Deus para a nossa vida. Porque se o nosso conforto estiver impedindo o nosso crescimento em Cristo, está na hora de deixar o nosso conforto. Amém? Amém ou não amém? Porque às vezes é um não amém, não tem problema. Deus sempre soube que as coisas confortáveis, as coisas muito boas, elas são boas, mas elas podem se tornar perigosas, né? Os excessos, as paixões, né? É por isso que Deus sempre colocou a igreja em movimento. Vocês já viram que a igreja está sempre em movimento? Vai ler Atos lá. A igreja está sempre em movimento. Aí quando chega lá, pô, aqui ficou bom, olha quanta gente se converteu. Aí Jesus falava assim, ó, sai daqui e vai para lá agora. E o povo ia. Pega as viagens de Paulo. Pô, ele não podia descansar em algum lugar?
ficava um pouquinho, edificava, saía, um pouquinho, edificava, saía. A igreja, ela precisa de movimento. O movimento gera vida à igreja. Vocês conseguem entender isso? A palavra fala assim que as portas do inferno, Jô, elas não prevalecerão sobre a igreja. Porta anda. Quem que avança, a igreja ou a porta? A igreja avança. Sabe, Abraão estava bem ali onde ele estava, né? Estava tudo bem, ele estava no meio da parentela. Aí Deus vai lá e dá direção para ele. Ele fala, estou dentro. Aí ele se torna o pai da fé, amigo de Deus, herói da fé, patriarca. Aí você tem o jovem rico, está na Bíblia também. Estava tudo bem com ele? Jesus chama ele, dá uma direção para ele, ele segue, e o resto da história dele? Não tem. Porque ele falou não. Deus dá a direção, e a nós cabe a decisão. E a gente pode falar não. Sabe, quando eu falo, o conforto pode ser o fim do crescimento, né? Mas Deus te tira do conforto para levar nesse lugar, para esse lugar do propósito. Ele vai fazer de tudo para a gente sair. Na minha vida, né, na nossa vida, quantas vezes Deus criou situações para que nós nos movêssemos, porque se nós não nos movêssemos, nós ficaríamos lá no mesmo lugar. Para mudar de igreja, por exemplo, quem estava no último prédio que nós estávamos, Deus nos colocou uma vizinha abençoada, que falou assim, ó, vai para aquele lugar ali, porque ali outras vidas serão alcançadas. Não foi assim, Xandão? Foi assim, pastor? Uma coisa bem tranquila. Cada domingo eu tinha 3 viaturas da polícia paradas na porta. Uma loucura. Então assim, para eu mudar de casa uma vez, Deus enviou um rato na minha casa. E eu tenho 3 meninas em casa. Eu falei, mudamos hoje. E mudamos. Às vezes Deus envia, Deus dá um empurrãozinho. Sabe, o problema é que nós muitas vezes, nós temos as nossas manias e nós não queremos, né? Então, por exemplo, na igreja, vamos trazer aqui, tira de Abraão lá, vamos trazer para cá. Às vezes a gente fala assim, não, porque, né, a gente está falando de mudar, por exemplo, o Pedrinho está indo para a Europa. Amém, Deus está enviando para a Europa, vai para a Europa, irmão. Aleluia. Muitas vezes o nosso lugar é aqui. Deus falou, o teu lugar é aqui. Eu falei, glória a Deus, estou dentro. Eu acho que é em Jundiaí, mas tudo bem. Mas, não, Jundiaí tem gente já, né? Aleluia. Mas, a verdade é essa. Esse lugarzinho do conforto, gente. Deus está falando com você? Porque Ele falou tão forte comigo disso. Sabe? Ele está te impulsionando hoje, nessa noite. Ele está fazendo, vai. Eu vou orar para que você sinta o toque de Deus em você hoje, em nome, toca, Pai, toca os corações hoje, Pai, que não seja uma noite qualquer, Senhor, que o Senhor toque literalmente cada um aqui, Pai, direcionando para a honra e glória de Jesus. Sabe, tem gente aqui que precisa corrigir o rumo. Às vezes você falou, não, eu estou indo, mas o rumo está errado. Às vezes você está levando bagagem demais. É a jornada, gente. A jornada é assim. Mas Abraão decidiu seguir a Deus. Ele confiou. Ele não acreditou? Ele não é o pai da fé? Ele creu. Então qual que é o primeiro lugar que ele encontrou depois que ele falou, aceito a missão? Qual que é o primeiro lugar? Siquém. O texto fala assim que ele chegou em Siquém, Gênesis 12:6, eu não vou ler os textos que a gente já está atrasado. Em Siquém, sabe o que acontecia na terra de Siquém? Estava ocupada pelos cananeus. Primeiro lugar. É moleza cananeu? Não. Não é moleza. Aí quando ele chegou lá, Deus falou assim para ele, está vendo essa terra aqui? Vou te dar. Aí sabe o que ele fez? Ele acreditou. Pô, ele acreditou. Ele falou, tudo bem que eu vim aqui, está cheio de cananeus, mas se Deus falou que vai ser minha, vai ser minha. E ele foi lá e levantou um altar.
entre Betel e Ai. Ele chegou ali e montou um altar para Deus. E ali glorificou o nome do Senhor. Amém? Ele falou, uau, essa terra vai ser minha. Aí ele saiu de lá, sabe o que ele encontrou em seguida? Uma terra com fome. Tinha comida. Meu Deus. Aí ele não parou, ele falou, não, vou para um terceiro lugar. Sabe qual é o terceiro lugar? Para onde ele teve que ir? Para o Egito. Estrangeiro no Egito, viajando com mulher bonita, como o texto fala. De cara, Faraó já foi lá e já pegou a mulher dele. Ele falou assim, vou botar no meu harém. Está tranquilo a vida dele? Mas Deus não deu a direção? Marcelão, quem deu a direção, Marcelão? Foi Deus. Mas por que Deus permitiu tudo isso na vida dele, Marcelão? 9 do carro não é de Deus. O caminho natural do propósito de Deus se chama processo. O caminho natural do propósito de Deus se chama processo. E olha, essa é para anotar. Quem suporta o processo, sustenta a promessa. Pô, vocês estão anotando? Eu estou emocionado com essas frases aqui, gente. Quem suporta o processo, sustenta a promessa. Gente, deu trabalho isso. O caminho natural do propósito de Deus se chama processo. Alguém está gravando isso? Deixa eu fazer uma pose para a câmera. Pô, bonita, frava, salve de palmas para Jesus, gente, que é isso? Aleluia. Então quer dizer que ele foi... Então quer dizer que ele foi, aí ele foi para o primeiro lugar, está cheio de cananeus, aí ele foi para outro lugar, tinha fome, aí ele foi para o terceiro lugar, Faraó estava lá e ainda pegou a mulher dele. Só que Abraão continuou crendo. Quem está passando por situação complicada e fala, não, pode ser que seja de Deus? Você está, né? Aleluia, glória a Deus. Tenha fé para isso. Tenha fé, é só aplicar a fé. Porque Deus dá a direção. Sabe para onde ele foi depois? Ele saiu do Egito e voltou para aquele lugarzinho lá, entre Betel e Ai, onde ele levantou um altar a Deus. E aí sabe o que aconteceu ali? Ali ele tomou posse daquela terra, porque aquilo era a promessa de Deus na vida dele. Ah, mas pastor, como que ele fez isso? Ele estava lá, pegaram a mulher dele, o faraó levou a mulher dele, e aí depois, eu posso falar para você o que aconteceu aí? Você vai descobrir na sua casa lendo o texto. Você vai chegar na tua casa, vai pegar o texto e vai ler o que aconteceu. Porque você vai ver milagre em cima de milagre, para que ele pudesse chegar ali e tomar posse daquela terra, ter a família dele de volta. E o texto fala mais, hein? O texto fala que ele, quando voltou para aquele lugar, ele voltou mais rico, ele voltou com a família dele, e ali ele começa a viver a promessa de Deus. Já vai lá em Gênesis 13 e lê o capítulo, porque eu tenho certeza que você ficou curioso. Sabe por quê? Porque as promessas de Deus se cumprem. As promessas de Deus sempre se cumprem. A gente falou que ele passou por cananeus, ele passou por fome e ele passou por Faraó, não passou? Então, cananeu, fome e Faraó são obstáculos que fazem parte do processo. São praticamente instrumentos de Deus para o crescimento de Abraão. O que você está passando, muitas vezes, é um pequeno obstáculo que Deus colocou ali para que você se fortaleça. É difícil de crer agora, né? Eu imagino só a cara de Abraão quando o faraó falou assim, ó, vou levar a tua mulher, imagina. Você já imaginou? Estou levando sua mulher. Pô, ele vai olhar e falar, Senhor, fosse minha sogra, mas minha mulher? A sogra está viajando, gente. A Jade está aí. Ela vai me entregar. Vou dar um cachorro para alguém. Anota aí, Sabrina. As portas dos milagres estão no caminho do processo. Deus não faz aquilo que a gente pode fazer.
Ele nunca vai fazer aquilo que nós podemos fazer. Quando nós vamos multiplicar um life group, o que nós fazemos? Nós abrimos a nossa casa, nós fazemos bolo de fubá, nós recebemos, nós deixamos tudo bem limpinho, tudo arrumadinho, nós oramos, né? Estamos jejuando pelas vidas. Sabe quem que dá o crescimento? Deus. É Deus que dá. Você pode falar o que você quiser para alguém. Você fala assim, olha, o pastor Mal, porque não sei o quê, sei lá, virou bugrino, pastor Mal. Vou tentar exorcizar. Então vamos lá. Olha, o pastor Mal é isso. Eu entro com todos os argumentos do mundo. Não vai adiantar nada. É um toque do Espírito Santo na vida dele e tudo acontece. Sabe o que a gente faz? É muito melhor orar do que argumentar. Você quer ter um life grande, você quer vidas, você quer viver milagre, aceita o processo e passa, que nem a música fala, passa pelo fogo dando glória a Deus. Pode dar glória a Deus, porque se a vontade de Deus é que você estivesse lá, você ali vai ser abençoado. E se vier outro obstáculo, vai ser depois, mas vai chegar a promessa. Amém? Eu estou terminando já, gente. Aleluia. Então a gente olha tudo isso e a gente fala, poxa vida, Deus é maravilhoso, porque Ele falou que Abraão tomaria posse de uma terra, ali ele já tomou posse de uma terra, e ele já começou, ali tem toda uma história. Só que a grande promessa na vida de Abraão não estava nem ali, porque Deus falou assim, você vai ser o pai de muitas nações, e Sara, a mulher dele, era estéril. E a gente nem vai entrar nesse texto hoje. O que eu quero dizer é que a hora que você estiver tomando posse daquilo que Deus tem para a sua vida, ainda vai ser o começo da tua jornada, porque você está vivo. Se tem vida em nós, Deus tem uma obra para a gente. Sabe, eu acredito que existe um tempo que é um tempo de processo, e é um tempo que é difícil, é ruim de viver. É um tempo de infertilidade mesmo, assim como Sara. Mas esse tempo da infertilidade já acabou, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe, coisas na nossa vida que a gente tem dificuldade de viver, aquela gargalhada que a gente não consegue dar, sabe? Às vezes as coisas até acontecem bem, mas a gente não tem mais aquela alegria. Eu quero orar em nome de Jesus para que essa alegria volte, sabe? Aquela alegria que você fala, uau, aquela alegria da plenitude. E é só em Cristo, a gente fez a reunião hoje ali, gente, é só em Cristo, é só em Jesus que nós podemos viver isso aqui. E eu estou finalizando aqui. Gente, eu não estou só declarando isso para a igreja não, tá? Eu estou ensinando o que a Bíblia está falando aqui, através da história de Salomão, de Abraão, amém? Eu estou finalizando aqui, mas eu quero ler com vocês Romanos 4,17. Porque Romanos 4,17, quando a gente vai lá no Novo Testamento, a gente vai ouvir falar muitas vezes de Abraão. E o capítulo 4 fala muito de Abraão. E 4,17 vai falar assim, 17 a 18. E eu vou ler numa outra versão, que é Almeida Revisada Atualizada, que fala assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Dorme com esse barulho. Deus ressuscita os mortos e chama à existência o que não existe. Que Deus é esse? Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E Abraão se tornou um pai de multidões. Abraão se tornou não só o pai de Israel, mas também o pai do povo árabe, através de Ismael. Trazer existência o que não existe. O Bruno estava aqui, não estava? Estava por aí. E a gente estava conversando no Life Group. Quando a gente vai conversar sobre as coisas de Deus, tem hora que a equação não fecha. Porque Ele é Deus. Ele pode qualquer coisa. Dá vida aos mortos e traz à existência aquilo que não existe. Não é para entender.
Não dá para entender, mas dá para crer. Não dá para racionalizar o agir de Deus. Sabe, muitas vezes a gente tenta racionalizar e dar umas dicas para Ele. Fala, Senhor, se o Senhor fizer dessa maneira, eu acho que dá. Deus não precisa de uma dica, Ele responde fé. Tá difícil? Adora a Deus. Tá complicado? Alegre-se. Porque não somos nós, não é o pastor, não é o líder do Life Group, não é a irmã que ora, é Deus. É o Rei dos Reis, é o autor da vida. Sabe, eu estava conversando ali hoje lá em cima, e a gente estava estudando igrejas, crescimento de igreja, e estratégias e tudo mais, e a conclusão que a gente chega é que nós queremos uma igreja lotada de pessoas apaixonadas por Jesus, mesmo que forem 5, mas que estejam apaixonadas por Jesus. Quantas pessoas tem na igreja? Sabe, você assistiu no filme 300, né? Que ele fala assim, chegam os atenienses lá, fala assim, quantos vocês são? Eles, aquele bando de gente. Aí depois chegam lá assim, e os espartanos, quantos vocês são? Aí tinha 300, eram só 300, mas eram 300 em unidade. Eram 300 que falavam a mesma língua. Eram 300 que estavam indo para o mesmo lugar. Se nós formos 5, 3, apaixonados por Jesus, já valeu a pena. Mas tudo isso que a gente falou de Abraão, e a gente podia continuar essa história de Abraão, fazer uma série de 15 capítulos aqui. Mas tudo isso eu quero levar para o começo. É direção e decisão. Hoje nós precisamos decidir isso. Se você ainda não decidiu, e a coisa está ficando mais difícil ainda, porque para que a gente tenha uma direção de Deus, nós precisamos ouvir a Deus. E é tanta distração que a gente não consegue parar. Quem aqui tem saudade do silêncio? Eu tenho. Saudade do silêncio. Até no meu elevador do meu prédio colocaram uma televisão. Foi o capeta que colocou aquilo lá. Demônio colocou no elevador. Você entra ali, tem um negócio lá, promoção do Oba. Eu não quero saber. Eu queria um momento de silêncio e tranquilidade no elevador, assim. Eu vou até o 20 só para voltar para o 12. Só para ter uma tranquilidade. Que eu chegar em casa, o cachorro está latindo agora lá. Hoje é difícil você ter um tempo para ouvir a Deus. Você parar e falar, Senhor, fala comigo. Sabe, se nós formos essa igreja apaixonada por Jesus, que fala, Senhor, fala comigo, arruma um cantinho no trabalho lá, sabe? Vai no banheiro, senta e fala, Senhor, fala comigo, que ninguém vai me ver, eu mexo o mouse aqui, ó. Se nós formos essa igreja, a gente vai mudar a história desse mundo. A gente vai mudar a história religiosa dessa cidade, desse estado. Não precisa forçar a barra, não precisa de tela de LED. Não precisa, nós precisamos de fé. Amém? É a dificuldade de ouvir e o medo de decidir. Porque esse medo existe. Ouviu? Agora você vai ter que decidir. Você quer que Jesus mude a história da sua vida? Você quer continuar vivendo a sua vida? Ou você quer entregar a sua vida a Jesus? Quando eu falo, mas não, já entreguei minha vida a Jesus. Eu acho que Jesus olha lá de cima e fala, sério? Você entregou? Sim, não sou eu mais que vive, é Cristo que vive em mim. Ele olha lá, sério? Quando Jesus começa a nos guiar para algum lugar, você sabe que foi Ele. Porque você vai começar a fazer coisas que são totalmente contra a cultura que a gente tem. Você sabe que foi Ele. Você reconhece um cristão de longe. É como Antioquia, né? Aqueles ali são cristãos. Por quê? Porque eles viviam como Cristo vivia.